Domingo 22 de novembro de 2020, Escola Bíblica Dominical, lição 47, a família e o discurso sobre o preconceito. Nossas aplicações hoje estão no tópico 3, a família em face ao preconceito, e as considerações finais. É uma lição que nos desafia, principalmente por causa da tendência deste século presente. Vivemos uma situação política muito complexa e um sistema todo dissecado, ou seja, todo dividido em grupos, e cada grupo tem o seu interesse, e há um interesse maior manipulado pelo sistema que apoia todas as reações que existem por causa de interesses pessoais, interesses próprios. E vivemos, portanto, uma situação bem delicada no Brasil a respeito desse tema, o preconceito. Principalmente porque defende-se os direitos de cada um em detrimento a outros, isto é, há uma verdadeira disputa de poder, de posição, de alcance, e há uma exploração bem velada. Isso está bem claro, só não percebe quem não quer, mas essa exploração de grupos acontece muito. Lição como esta é importante para nós nesta ocasião, apesar da complexidade e da exposição feita nesta lição de hoje não ser tão profunda e às vezes tem alguns pontos bem superficiais, mas dá para trabalharmos algumas coisas que serão importantes para nós hoje. O discurso sobre o preconceito e a postura da família em relação a isto. Então, quem está discursando sobre o preconceito, isso aí a gente vê no dia a dia da nossa sociedade, nos noticiários todos. Todo e qualquer comportamento é identificado como preconceituoso. E para combater o preconceito, usam-se ferramentas com preconceito. Usa-se, inclusive, de violência para combater o preconceito. É difícil, mas vamos pensar como que podemos relacionar a família ao preconceito e a igreja em si. No caso, temos que reconhecer que o preconceito pode privar uma pessoa, o autor diz, de bênçãos. Mas nós temos que entender aqui bênção usando um sinônimo da palavra bênção, benefício. Porque quando se fala bênção, pensa-se em Deus abençoando. Nesse caso aqui, ele está dizendo que quem pratica o preconceito não recebe bênçãos. Aqui nós temos que entender, não recebe benefícios. Então, aquele que pratica o preconceito, ele poderá ser privado de muitas coisas. Ele não será beneficiado em muitas coisas. Mas quanto a Deus, ele continuará sendo abençoado por Deus normalmente. Como qualquer pecador, ele continua sendo abençoado por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina ninguém. Deus não tem nenhum tipo de preconceito. Porque a pessoa pratica o preconceito, ele não perde a oportunidade de estar debaixo da graça de Deus. Então, vamos aproveitando alguns detalhes dessa lição para fazer algumas exposições bíblicas, algumas exposições desse sentido, alguns esclarecimentos. Temos que sentir num desafio como esse sobre o preconceito um incômodo diante de atitudes preconceituosas. Nós não podemos nos omitir, não podemos ficar indiferentes
a prática do preconceito, que é fato, existe. É fato que todos os dias acontecem situações preconceituosas. Mas o cuidado que precisamos ter é de não nos manifestar com preconceito a fim de mostrar nossa indignação contra o preconceito, que é a confusão que a sociedade está envolvida. Então nós não podemos negar que exista preconceito, mas não podemos ser preconceituosos na resistência ao preconceito. Também temos que desenvolver atitudes de amor, respeito, consideração, empatia para toda e qualquer pessoa. Não podemos julgar. É como Jesus declarou: não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você mede os outros, você vai ser medido também. Então temos que aceitar todas as pessoas com respeito, consideração, desenvolver uma certa empatia, ainda que no interior exista algum tipo de repulsa ou algum tipo de reação negativa, nós não podemos agir por esta primeira reação. Isso é o preconceito. A gente conhece a pessoa e já toma uma posição a respeito da pessoa sem conhecê-la. Então, no estudo de hoje, a gente vê esse desenvolvimento. Nos primeiros tópicos apresentados, já temos aí algumas ideias do conceito e de algumas definições que naturalmente vamos aplicando aqui. E temos que tomar muito cuidado com a rotulação. Rotular as pessoas é uma espécie de preconceito. Dizer que todo homem é assim, toda mulher é assim, é uma espécie de preconceito. É uma generalização que existe em muitos casos e que mostra um preconceito. Então, cuidado com determinado tipo de pessoa. Então, julga-se muito as pessoas pela aparência, pela maneira de vestir, pela maneira de andar. Então, o cuidado para não rotular essas pessoas, porque é uma espécie de preconceito. E observemos que é o que está acontecendo em nossa sociedade hoje. Aí aconteceu nessa semana, ou recentemente, bem recentemente, o caso de um moço que foi espancado por 2 outros seguranças. Então, imediatamente diz: seguranças brancos mataram o cidadão negro. Então, observe, tem que rotular. Não é somente o cidadão que foi morto por 2 outros cidadãos. Então, isso mostra a tendência muito forte hoje. Então, a gente percebeu nesse caso que a situação ali foi violência. Está claro, violência. Não se sabe, não se dialogou com os 2 agressores. Mas se sabe de fato envolvendo a situação. E as pessoas que ouvem parte da notícia são inflamadas contra brancos que matam negros. E tem a tendência de sair por aí dizendo que é preconceito. Justamente foi no dia em que as pessoas celebram a consciência negra. Então a gente observa que as pessoas julgam, rotulam. O cidadão foi assassinado, ele é um negro, então rotulou. Quem matou foi um soldado branco, rotulou. Então percebem, tudo preconceito. Mesmo aqueles que combatem o preconceito estão usando de preconceito. Então, essa é a situação da nossa sociedade. E isso se amplia quando se fala de mulher, quando se fala de homossexuais. É tudo a mesma coisa. E a questão é, procura-se quem é o algoz, isto é, quem é que está praticando tudo isso. Então, naturalmente, daqui a pouco vai se identificar um grupo. Então, o Brasil está dividido em grupos. E alguém está discriminando alguém, está cometendo preconceito. Quem é que está praticando preconceito? Quem é que tem que ser preso? Não é o indivíduo que pratica o preconceito, é o indivíduo. Então, tem leis para isso. Leis para punir. Então, não há necessidade de mobilização e defesa de grupos nesse sentido. Lógico, aqui nós estamos estudando com a igreja
desenvolvendo nosso raciocínio para nós que servimos a Deus no meio de uma sociedade que está desse jeito. Mas nós não vamos sair por aí fazendo esse discurso. Nós não vamos dar entrevista na televisão. Aqui é o pastor falando às ovelhas, para que saibamos nos comportar adequadamente, sem defender um grupo ou outro. Deus não defende um grupo, não defende. Ele ama a todos. E nós temos que evangelizar a todos, não temos que ficar em defesa de um grupo. Só porque um grupo é discriminado, é oprimido pela sociedade, nós vamos ficar a favor dele e contra o outro? Não, nós estamos de fora disso. É só pensar na Cruz Vermelha em ocasiões de guerra. A Cruz Vermelha vai e entra numa guerra para socorrer os feridos. A Cruz Vermelha não tem lado, não. Vai socorrer. Então nós somos a Cruz Vermelha nesse mundo. Nós não podemos sofrer porque os outros estão sofrendo. Não, nós temos que pregar o Evangelho para eles dessa maneira. Então temos que ter muita cautela na reflexão sobre esse histórico que se vive hoje. Então, há um discurso sobre preconceito hoje. Um discurso bem definido, bem claro. Todos sabem que discursos, como que isso está se desenvolvendo. É em defesa do negro. Mas há uma tendência, e às vezes há um sentimento de que o negro é um indefeso, que precisa de todos para dar força a ele. Então, fica muito difícil entender tudo isso. Por isso que nós temos que pensar, nosso reino não é deste mundo. Nós não vamos ter condições de dialogar com ninguém sobre isso, porque há uma pressão muito forte, e mesmo aqueles que conseguem ver, eles não se expressam, porque são taxados de preconceituosos, porque a grande maioria vai virar contra ele. Então, não podemos simplesmente entrar nessa guerra. Nós temos uma guerra especial, é uma guerra espiritual, e nós vamos trabalhando firmemente nesse sentido. Daí, temos o primeiro tópico, a introdução, fala de conceitos, os conceitos do termo e as formas de preconceito e as leis sobre preconceito. Então, o preconceito é aquela ideia preconcebida, é uma ideia desenvolvida antes de se conhecer. É uma atitude tomada precipitadamente, sem saber exatamente o que é o outro, qual que é a intenção do outro. E existem as formas de preconceito, de muitas maneiras. Então, a gente se lembra aqui de Nazaré. Quando se falou que Jesus veio de Nazaré, alguém perguntou, pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha só, uma cidade. Então, olha o preconceito a respeito disto. Então, quanto os samaritanos, construiu-se um preconceito contra os samaritanos. Então havia esse conflito entre judeus e samaritanos. Inclusive o autor declara que Jesus ensinou a combater o preconceito. Não, Jesus não combateu o preconceito ali, não. Na parábola do bom samaritano, Jesus estava mostrando que temos que socorrer as pessoas, independente de quem elas sejam. Ele não está combatendo o preconceito, ele não incitou seus discípulos a combater preconceito, não. Porque o preconceito é coisa desta vida, é coisa do dia a dia desse reino. Nós temos que pregar o evangelho para salvar as pessoas. De cada cidadão que se converte, deixa de ser preconceituoso. Nós não vamos mudar o sistema, não vamos mudar a sociedade, não. Então, temos que compreender bem esse conceito, as formas de preconceito que foram destacadas nesta manhã, é isso? Pontos importantes a respeito disso que a gente precisa desenvolver e praticar. Então, essa discriminação envolvendo pessoas, lugares, tradições, ideias são muito sérias. Então, o preconceito religioso, preconceito sexual, social, racial, são vários tipos de preconceito, várias formas de preconceito que existem. Agora, o governo é responsável por leis. Então, existem as leis
que apresentam os direitos de cada um. E os direitos, além da punição para aqueles que transgridem, aqueles que violam os direitos dos outros. Isso já existe. Então a nossa sociedade tem um discurso sobre o preconceito, um discurso político, tendencioso, interesseiro. É só abrir o jornal, ouvir os noticiários, que percebe qual é o discurso. É a mesma coisa de qualquer emissora que se passa, é o mesmo discurso. E é uma discriminação, de maneira que quem está combatendo a violência usa de violência, quem está combatendo o preconceito está fazendo preconceito. É só observar o que vem acontecendo no comportamento, mesmo as multidões que saem, como esse fato que aconteceu, as pessoas saíram às ruas e saíram agredindo, quebrando as coisas com violência, de maneira que não se considerou a violência do fato, que ali a questão foi a violência, devem ser punidos pela violência, mas pegou-se como se fosse o único motivo, preconceito. Pode ser que até tenha havido, mas o comportamento das multidões é que apresentou esta tendência. Então, a nossa sociedade está com um discurso totalmente distorcido. Um discurso complicado. Então, as expressões, todas as maneiras, então a sociedade tem um discurso com duas expressões. De um lado, defende um grupo, uma minoria, um grupo discriminado, e por outro, eles estão prejudicando a outros. Estão apresentando, a internet é um veículo onde se pratica muito o preconceito através das redes sociais, então as posições preconceituosas que se tomam a respeito disto, então vão vivendo situações discriminatórias, de maneira que eles falam em detrimento a outros grupos, e isso traz complicações diversas. E lidar com o preconceito acaba sendo difícil, porque as pessoas ficam sem saber o que fazer. E sem saber o que fazer, ficam na obrigação de falar alguma coisa e falam asneira. De repente não conseguem conhecer uma pessoa negra, por exemplo, tem que elogiar, sua cor da pele é tão bonitinha, aí passa alguém com o cabelo todo em destaque especial, aí a pessoa faz questão de elogiar aquele cabelo. Seu cabelo está tão bonito, em vez de ficar sem falar nada, simplesmente isto, você mudou seu penteado, que lindo, né? Por que tem que fazer isso? Então as pessoas que forçam, querem mostrar que não são preconceituosas, mas acabam sendo. Então lidar com o preconceito é muito complicado. As pessoas não sabem se comportar adequadamente. É como está acontecendo agora, as empresas, os grupos políticos, tudo, têm que exaltar o negro. Então tem que ter representatividade do negro, representatividade da mulher. Então há uma necessidade. Então as emissoras de TV, por exemplo, tem que ter repórter negro, tem que expor repórter negro para exercer influência, porque isso é a moda. Isso é a moda. Estão explorando os negros. Explorando por causa do que eles querem alcançar. E ninguém percebe isso. Ou pouquíssimas pessoas percebem e nada pode falar. Nós, por exemplo, temos que falar com vocês, membros da igreja, porque espiritualmente nós temos uma responsabilidade com esse mundo. Então temos que entender o que está acontecendo para não nos envolvermos nisto, para não entrarmos em confusão quanto a essas coisas, porque nós não entramos em debates que não têm significado algum. Temos que trabalhar firmemente naquilo que Deus deseja para nós. Então, quando se pensa família e os discursos sobre preconceito, fica muito difícil relacionar uma coisa com a outra. O terceiro tópico, a família em face ao preconceito. Olha, ninguém está livre de preconceito, é fato. Quem segue a Jesus também não está livre de praticar o preconceito ou sofrer o preconceito. O preconceito religioso é nesse que estamos envolvidos. As pessoas
discriminam, dizem que o religioso é assim. Isso é preconceito. O religioso não é assim. O cristão não é assim. Então, existe esse discurso hoje em dia, então, posições preconceituosas. Então, quando um religioso vai entrar numa empresa, então ele já é olhado diferente. Daqui a pouco ele vai começar a agir de qualquer maneira. Vai começar a falar de Jesus, vai começar... Então eles julgam uns pelos outros. Então há um preconceito, nesse caso preconceito em relação àquilo que a pessoa pratica. Então, tem havido esse comportamento hoje. E a tendência da sociedade, a polarização. Então, ocupam os extremos, saem de um extremo para outro e acabam errando muito. Então, Jesus Cristo cumpriu o Evangelho, ele não levantou bandeira contra preconceito, não. Ele não combateu o preconceito, não. Ele pregou o Evangelho, ele treinou discípulos para a salvação de todos, de judeus e gentios, de negros e brancos, de samaritanos também. Ele pregou para todos. Leprosos eram evangelizados também. Então não houve nenhum tipo de preconceito. Ele não praticou o preconceito, mas ele não incitou ninguém a lutar contra o preconceito, não. A luta contra o preconceito é a pregação do Evangelho para mudança de vida. Então Jesus cumpriu o seu ministério. Sofreu perseguição, sofreu preconceito, os seguidores de Jesus sofrem e nós sofremos também. Mas como devemos agir diante disso? Como Jesus reagiu. A nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, não temos que lutar contra ninguém, não. Quem pratica o preconceito é que está errado. Nós não temos que lutar pelos nossos direitos, brigar pelos nossos direitos, não. Nosso reino não é desse mundo, nós não temos direito nenhum nesse mundo, não. Como cidadãos, a lei existe para nos proteger e nos defender. E nós não temos que exigir nada deles, não. Então, quando somos vítimas de preconceitos, a vida continua. A vida continua. A gente vai continuar pregando o Evangelho. Então, inclusive, os estudantes têm que ficar atentos a essa questão de sofrer bullying. O bullying é uma espécie de preconceito, ou uma postura em relação a alguém. Então, quem sofre bullying deve continuar a vida, não tem que brigar com ninguém, não. Segue. O que Jesus faria em tais situações? É assim que nós temos que pensar em todas as circunstâncias. Então, o nosso discurso sobre preconceito é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. O discurso da sociedade é essa tendência que nós citamos. E dentro da família, é necessário que as famílias vivam em união, em comunhão. Todos pertencem ao mesmo grupo, são do mesmo sangue, vivem debaixo do mesmo teto e devem viver como têm vivido pela prática da palavra de Deus. É muito difícil até desenvolver essa questão de preconceito dentro da família, mas é bem possível que haja sim, porque em todas as circunstâncias é possível que haja algum tipo de discriminação, de repente a rotulação dos filhos. Então você é assim, e a pessoa mudou de vida, e agora ela chega como nova criatura, e o outro tem aquele preconceito a respeito de uma pessoa que já mudou de vida. Então, nesse sentido, tem que olhar dentro de casa. Como estamos tratando as pessoas? Acreditamos que mudaram de vida? Que houve um novo nascimento? Então é por aí que vamos caminhando. Esperamos que nessa exposição de hoje cresçamos. Lógico, tem muito mais a tratar sobre isso. No dia a dia a gente vai pregando e ensinando, esperando que todos cresçam segundo o propósito de Deus. Oremos. Pai querido, damos-te graças por mais esta escola bíblica, por tudo que estudamos esta manhã, por esses assuntos tão controversos, e nós estamos neste mundo para pregar o Evangelho nestas circunstâncias. Então dá-nos a direção, a ousadia, a coragem para pregarmos o Evangelho com muito amor, e que assim saibamos nos comportar como Jesus em situações que soframos preconceito. Abençoe nossa igreja, todos que participaram dessa escola. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.